Boa noite a todos, agora sim, notebook funcionando, tudo funcionando, hoje especialmente às 21 horas, dia 22 de maio de 2023. Nós vamos abordar aqui hoje na live sobre a verdade, sobre a denúncia do bloqueio de bens do prefeito José Saldi. Bem, meus amigos, o povo quer falar, então todas as lives nós começamos falando sobre o que foi deixado de recadinho na última live. A Clara diz aqui, Ana, o mato no Parque Linear da Gurilândia, perto da escola Mário Monteiro, está enorme. Observação, do lado da creche da escola, só aranha e escorpião. O Maurício fala, boa noite, cheguei um pouquinho atrasado, mas estamos juntos, muito bom. Fique junto conosco. A Suzy Botossi, você é mil, adoro você, isso mesmo, admiro muito você por falar tudo isso, minha guerreira maravilhosa, sempre... É isso mesmo. Ô Suzy, muito obrigada pelos elogios, mas a live só acontece, só está sendo realmente algo bom porque a população está participando. Então somos nós que fazemos. O Fabiano Eva diz o seguinte, parabéns pela transparência. Muito obrigado, todos nós, né? Parabéns para todos nós que participamos da live. José Geraldo, se a Câmara Municipal tivesse pelo menos uns 3 vereadores como você, titia, em Taubaté, seria uma cidade bem melhor para a nossa alegria. Olha, vamos continuar aqui com a live. Muito obrigado mesmo pelo reconhecimento do meu trabalho. É isso que incentiva e que dá força para que continuemos aqui trabalhando. Ana, pode notar uma coisa? Próximos às eleições estão cheios de secretários e vice do Saldi. Será que isso é para o povo não perder cargos na prefeitura? Pois essa prefeitura foi a que mais teve carguinhos e puxa-saco por baixo do pano também, recebendo. Os puxa-sacos do Saldi devem ficar loucos com você. Bem, se eles ficam loucos eu não sei. Mas que nós estamos aqui, tanto eu como vocês, falando a verdade e levando a informação para a população, isso é fato. Bem, o governo do José Saldi foi o governo que mais criou cargos. Isso é fato diante das reformas administrativas que foram para a Câmara e foi aprovado pelos senhores vereadores. Então, deixe isso bem claro. A Maria Viana fala aqui, nós não somos só de ficar nas redes sociais, no momento certo as denúncias dão resultado. Tá aí uma das suas que já deu resultado. Verdade, nós vamos falar sobre isso hoje um pouquinho de novo. A Eva diz aqui, e os funcionários vão falar, e os funcionários do prefeito Saldi? Falei, pois é, vão falar mal do chefinho? Não sei. A Suzy Botossi, cadê o prefeito de Taubaté? Sumiu. Bem, ele sumiu, o resto que ela escreveu eu não vou ler, gente, porque eu não concordo muito de xingar as pessoas, então eu fico sem graça, eu não vou ler, desculpa. Vamos lá, o Luiz Carlos, boa noite, o Ricardo Moreira, boa noite, Povarel, sobre o caso da horta, que segundo o MP está em dificuldade financeira pelo entendimento, não terá como devolver o dinheiro recebido, e aí? Um grande problema no campo das suposições. Será que a horta recebeu o valor? É uma pergunta. O Rogério Veloso dá boa noite e a Grazi também boa noite. A luz ainda lá do Belém não foi trocada. As casas da prefeitura lá do lado da escola, de uma escola, ainda está às escuras. E o Nunes fala que na rua Arthur Vieira, lá do Centro Pop, ainda os moradores, né, que estão em situação de vulnerabilidade social, não estão sendo acolhidos devidamente, ainda estão ficando do lado de fora do Centro Pop. Por que será, não? É um bom questionamento, porque o Centro Pop tem a obrigação de estar acolhendo essas pessoas. Boa noite, Clara, boa noite, minha irmã, a avó entrou na live, tudo bem com você? Desculpa aí que eu coloquei a chave no meu bolso, deixei vocês pro lado de fora. Eu esqueci, deixei pro lado de fora, eles ficaram bravos. Eles ficaram bravos comigo. Bem, gente, primeiro eu quero explicar por que eu cheguei atrasada. Hoje eu remarquei, nossas lives todos os dias, às 20 horas. Mas hoje, em especial,
eu cheguei atrasada por conta de que eu estava dando uma entrevista. Entrevista sobre o quê? Saiu aí nas redes sociais, no jornal T7 News, uma matéria sobre a denúncia e os bloqueios de bem. E o T7 News, ele entrou em contato comigo para saber sobre a denúncia, porque eu falei com uma amiga que tem um contato com eles, e na matéria estava lá que eles tentaram acionar a assessoria do deputado, do Dr. Elton, e da prefeitura. O Dr. Elton parece que na matéria a assessoria não se manifestou, se não me engano. Deixa eu ver aqui embaixo, para eu não falar bobagem, né? A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Taubaté, que disse: assim que tomar ciência da decisão, vamos tomar as providências cabíveis. E da assessoria da agência Aorta também foi entrado em contato, mas até o momento do fechamento da matéria não tinha respondido a solicitação de esclarecimentos. Assim como em nota, do deputado estadual Dr. Elton disse: tenho em vista que minha esposa, a mesma, já não faz mais parte do quadro de sócios da empresa desde antes do caso ser levado no Ministério Público, não vejo motivo para comentar a questão. Pois bem, vamos lá falar sobre o ocorrido. Está circulando nas redes sociais uma possível, que alguém tenha feito uma denúncia, a possível denúncia, e atribuíram a minha pessoa essa possível denúncia contra o deputado. Porque aí falaram aqui, ó: deputado pode ter envolvimento em indicação de agência publicitária para a prefeitura de Taubaté. O prefeito José Saldi Júnior teve seus bens bloqueados pela justiça essa semana por supostas irregularidades na contratação. No Diário Oficial de 30 de junho de 2022, que exibe o termo do contrato envolvendo a prefeitura de Taubaté e a empresa Horta de Comunicação, diz que a empresa prestaria o serviço de 180 dias. A empresa faturaria por dia em esse contrato temporário a quantia de R$10 mil, ou seja, ganharia R$10 mil por dia. Ainda em denúncia do MP, o promotor explica que havia em curso um pregão. E aí tem toda a denúncia que está no despacho, tá? O T7 News teve acesso ao despacho e ele publicou. Até aí tudo bem, desde o início que ele explicou, fora o título, desde o início que ele explicou, tudo bem. Quando chegou na parte que citou Ana Paula, colocou da seguinte forma: a denúncia que foi feita pela munícipe gestora pública Ana Paula Zarbietti ao Ministério Público, que acatou o pedido que ingressou a ação, no documento enviado ao Ministério Público, a gestora lista envolvidos em contratação, que são eles: a Prefeitura Municipal de Taubaté, José Saldi Júnior, ok, a Horta Comunicação e seus proprietários, Guilherme Ozanam e Regina Lúcia Assunção Carvalho. Ok. Até aí, tudo certo. Tudo certo. Eu fiz a denúncia da Horta, eu fiz a denúncia da prefeitura, eu fiz a denúncia, eu mandei quadro societário, isso tudo tá certo. Aí teve um pedacinho aí que não. A denúncia ainda cita mais uma pessoa, que hoje é o deputado estadual Dr. Elton Alves Ribeiro Carvalho Júnior. Eu não citei Dr. Elton. Eu não citei. Porque, gente, eu levantei um quadro societário. No quadro societário estava lá o nome das pessoas. Estava a denúncia. Foi isso que eu fiz. Porque eu faço a denúncia em cima de fatos. Se a dona Regina é esposa ou não é esposa, se ia acontecer alguma coisa, se ia haver algum desdobramento, isso é responsabilidade da justiça. Isso não sou eu que vou fazer o levantamento disso tudo, entendeu? Só que aí fizeram um documento, alguém fez um documento e colocou lá que estava encaminhando a denúncia para o Ministério Público e colocou print do Google, um monte de coisa, colocando o deputado Dr. Elton e etc. E aí atribuíram a minha pessoa.
Nesse documento que lançaram nas redes sociais aí, nem tá assinado. Nem está assinado. Nem tem assinatura. A pessoa fez o documento e jogou pra galera. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Eu me chamo Ana Paula Zarbietti. Eu tenho nome e sobrenome. As denúncias que eu faço têm nome e sobrenome. Eu não faço denúncia anônima e eu não atribuo para as pessoas aquilo que eu quero fazer. Então você que quis lançar essa denúncia dizendo que é minha, ô paspalhão, tem nome não? Quando você nasceu não te registraram, não te deram nome? Aí você quer fazer uma ligação e quer colocar o nome de outra pessoa? Ô, frouxo, frouxo, isso que é o nome que eu dou, frouxo. Eu falo que eu sou mais homem que muito homem porque eu tenho nome e sobrenome. Vai lá e coloca seu nome, irmão. Vai lá e protocolo no Ministério Público. Cadê o número do protocolo na denúncia? As minhas têm número. As minhas têm nome. Coloca lá, ó. Põe lá o nome. Aí quer o quê? Quer fazer um documentinho de suposição? E aí coloca, joga na rede social? Ei, acorda, meu filho. Eu tenho nome, ô frouxo. Eu tenho nome. Eu tenho nome e eu assumo o que eu faço. Eu não preciso que ninguém assuma pra mim, não. Eu assumo o que eu faço. Agora, essa denúncia que tá circulando aí não é a denúncia original. Não é a denúncia que deu o início ao processo, ao inquérito, que eu já expliquei pra vocês. A gente faz uma notícia de fato com indícios, depois ela vira inquérito, depois ela vira ação civil. Esse é o desdobramento. Isso aconteceu, mas aconteceu da forma correta. Agora, eu tenho nome e sobrenome. Eu não fico usando de rede social, como algumas pessoas colocam aí. Ah, porque a denúncia é uma denúncia anônima de uma servidora licenciada. Oh, dá nome para servidora licenciada. E as minhas denúncias não tem anônimo, não. Se é anônimo, é fofoca. Se é anônimo, é porque não tem culhão para poder aguentar o negócio. As minhas denúncias têm nome e sobrenome. Deu para entender? Então, essa denúncia que está circulando aí não é denúncia original. E outra coisa, eu tenho ética de trabalho. O que eu denuncio no Ministério Público, a denúncia que eu envio para o Ministério Público é para o Ministério Público. Eu não publico elas nem no jornal que eu escrevo. Sabe para quê? Para não tirar credibilidade, para não atrapalhar a investigação. Eu não forneço. Quando eu recebo o ofício falando, prezada senhora Ana Paula, agradecemos, tarará, tarará, foi aceita a sua denúncia e virou inquérito civil. Eu não saio aí colocando aí, você entendeu? Eu falo que é minha porque eu tive o trabalho de fazer investigação, de ler. Eu tenho pessoas que trabalham junto comigo, que fazem isso junto comigo. Eu respeito o trabalho dessas pessoas. Então não vem atribuir, não vem o seu frouxo pegar um documento, um papel e escrever lá, ilustríssimo senhor promotor, mas não tem culhão para protocolar. Não tem. Aí a denúncia, que teve a denúncia, teve o desdobramento e virou ação civil e de caráter de probabilidade, de caráter de urgência. Aí vem querendo publicar. Vem não. Vem não. O jornal, o T7, não tem responsabilidade nisso, porque ele recebeu essa informação. E o jornalista, o senhor Marcelo, muito educado, me ligou e pediu para ter uma entrevista comigo para que eu esclarecesse os fatos. E eu estava até agora com ele esclarecendo os fatos, que vai sair uma errata, ele vai corrigir, vai sair uma errata com a minha fala, com o que realmente aconteceu. E essa errata, eu agradeço ao jornalista competente, sério, que vai fazer essa errata. Agora, aprenda você aí que quer usar o meu nome, aprenda. Eu venho aqui e mostro que você tá mentindo. Mesma coisa aqueles que acham que pode pegar o trabalho meu e da minha equipe e falar, fui eu que fiz. Presta atenção. Eu vou te desmentir. Eu odeio mentira. Não mente não. Não mente não, porque eu vou vir aqui e vou falar que é mentira sua.
Então, meus amigos, sobre essa situação toda aí do bloqueio de bens do prefeito, ele vai ter que explicar. Ele vai tomar as medidas cabíveis. E aí, ó, a denúncia tá feita. A denúncia foi feita de uma contratação de uma empresa por R$1.800.000, quando 80% da população já estava vacinada. Foi contratada sem licitação, foi contratada por inexigibilidade, quando já tinha um outro processo de licitatório de 7 milhões. Então não tinha por que contratar para em caráter do Covid, para falar sobre a vacinação do Covid, sendo que já tinha 80% da população vacinada. Ele que explique, ele que prove, entendeu? Ele que explique, ele que tem o trabalho, ele, o advogado dele, a assessoria dele, eles que explique. Eu quero saber. Sou munícipe, denunciei, não entendi. O Ministério Público também foi lá, investigou, viu que tinha realmente probabilidade, possibilidade, solicitou. Não foi os documentos, não foi algo que satisfez o Ministério Público dentro da legalidade que ele segue. Ele fez o quê? Pediu bloqueio de bens, em caráter de urgência. O senhor prefeito recorreu. O senhor prefeito recorreu, Tribunal de Justiça deu o quê? Manteve o bloqueio de bens. E tem uma multa ainda de 480, 460 mil reais, qualquer coisa assim. Você entendeu? Então, agora, vai recorrer de novo? Vai... Que faça. É direito dele. Mas é direito nosso, de denunciar, de defender o erário, de defender o dinheiro público. É direito nosso. É direito nosso de pedir que o Ministério Público investigue se a gente detecta alguma possibilidade de ilicitude. É direito nosso pedir isso. Pois bem, vamos lá, meus amigos. Os nossos colegas aqui participando, falando assim, opa, gente, meu notebook hoje tá de me matar, viu? Comecei uma live, tive que parar por conta de que não estava carregando. A Clara diz assim que ela coloca também no Ministério Público o nome dela e o sobrenome das caras. Marquei a Maria Cristina Lessa sobre o caso sério, sobre o Uber. O processo enorme da prefeitura em cima deles, prejudicando o pessoal do aplicativo, que tem processo que chega a 7 mil. É processo de bloqueio de bens, ô Clara? Do pessoal do Uber que estava circulando através de liminar? É isso? Se for isso, esclarece aqui para mim, por favor, porque eu recebi denúncias sobre isso e é muito delicado. É muito delicado esses processos de bloqueios de bens e, na verdade, gente... Quando entra em execução e é executado e tem um bloqueio, vocês precisam procurar um advogado para entrar com uma liminar para desbloquear. Infelizmente. Porque aí já correu o processo. Eu falo isso porque aconteceu comigo ano passado. O ano passado eu tive a minha conta bloqueada. Eu que já estava desempregada, fiquei quase louca. Tive minha conta bloqueada por conta de que eu tinha deixado de pagar uma última parcela da faculdade. E eu tinha feito um acordo, tinha colocado em débito automático e não debitou, e eu não vi. A justiça me notificou, né? E eu não recebi a notificação porque eu estava trabalhando o dia inteiro. Não vi a notificação, correu a revelia, pá, executou. Executou, não tem jeito. Infelizmente, não tem jeito. A única coisa que eu acho... O que eu acho muito dolorido para as pessoas é as pessoas estarem ficando na fila e agendando para daqui a 45 dias, 50 dias, para poder entender o processo, o que está acontecendo. Então, quer dizer, se vai haver um bloqueio, se vai haver toda essa situação de cobrança, precisa ter estrutura para atender a todos o quanto mais rápido possível. Agora, se vocês detectaram que estão sendo cobrados indevidamente ou que estão bloqueando o salário de vocês, que é algo que não pode também, vocês precisam procurar um advogado. Infelizmente, é o advogado que vai conseguir agilizar isso para vocês, porque já tem um processo, então tem que responder dentro do processo, tá? Não tem muito o que fazer, infelizmente. As pessoas aí passaram por um período crítico de pandemia. Ô Ricardo, você que entende de leis aí, me ajuda aí.
passar por um período crítico de pandemia, agora ter que ficar numa situação tão delicada dessa, infelizmente. Meus amigos, tem muitas pessoas participando, muitas pessoas conversando comigo, principalmente pelo WhatsApp, falando sobre todo o sofrimento que está passando aí diante da situação da Prefeitura Municipal de Taubaté, principalmente do município. Eu falei na live passada sobre as praças da SECAP, que são sem manutenção. Agradeceram bastante por pedir por isso, e vou novamente falar para vocês, vá lá limpar, iluminar as pracinhas da SECAP, que estão precisando de cuidados, né? Isso necessita. Estou recebendo aqui o pregão eletrônico número 100 de 2023, processo administrativo, contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados da operação de tecnologia educacional com disponibilização e implantação de licença no uso de software especializado. Tá falando aqui que é uma licitação viciada. Pregão eletrônico 68 de 23, registro de preço de eventual prestação de serviço de locação de caminhões de máquina. Gente, mais um esquema de 30 milhões na educação, Ana. Acorda aí, olha o pregão, o que está acontecendo. Vamos olhar, vamos olhar. Estou recebendo aqui, ó, quentinho de primeira mão para vocês, pedindo aqui para fiscalizar e olhar o que está acontecendo com esse pregão eletrônico. Tem uma situação também que eu quero conversar com vocês aqui, é sobre a UTI do Agamute. Gente, vocês sabiam que são 10 leitos só que tem na UTI? Porque a outra UTI está fechada? Eu vou falar isso todo dia aqui. Todo dia eu vou falar isso. Todo dia eu vou bater nessa tecla. Todo dia. E vou começar a ver como que está sendo. Eu vou pedir, pela lei de acesso à informação, o que está sendo pago e como está sendo pago isso. Porque, meus amigos, 10 leitos para Taubaté é pouco. E vocês sabiam que eram 2 UTIs? E até Taubaté e região. Vocês sabiam que eram 2? Eu já gravei um vídeo, a titia já gravou um vídeo sobre isso. Eram 2, mas depois de uma chuva torrencial, teve um vazamento, teve um problema sério lá. E aí, simplesmente, a UTI foi fechada para manutenção e nunca mais abriu. Nunca mais abriu. Ei, tubarão, você que é bom para caçar pelo, sabe? O tubarão é que nem se você joga uma gotinha de sangue no oceano assim, ele ó. O tubarão de Taubaté é a mesma coisa. Vou jogar a gotinha de sangue para você aí, tubarão. Vamos entender o processo aí dessa UTI com 10 leitos apenas e a outra fechada. Simplesmente fechada. Tem coisa errada aí, tem coisa estranha. Se não está errado, pelo menos não é satisfatório. Se tinha 2, equipamento para 2, funcionário para 2, por que agora só tem uma e só com 10 leitos? Aí vai falar que não é Covid, não tem Covid. Gente, tem um monte de gente na fila, né? Esperando. Ah, par de graça, par de graça. Ricardo fala aqui sobre os bloqueios nas contas dos munícipes taubatianos. As dívidas de impostos e taxas já virou um martírio na vida dos munícipes, agravado com a Unital, cobrando seus débitos junto com estudantes inadimplentes. Esta tirando o sono de muita gente. Lógico que porque muitos dependem essencialmente, inclusive, de comer e tinham as suas contas, que foram bloqueadas, em alguns casos, na sua totalidade, superando centenas de vezes o valor devido, como é o caso do cidadão que teve 150 mil bloqueado por uma conta de R$600. Como o representante judiciário não se preocupa com a situação dos munícipes, o magistrado aplica simplesmente a lei de execução fiscal, que é aplicada nas instituições públicas, como prefeitura, autarquias como Unital, e esta lei permite várias ações por parte do magistrado do que as execuções feitas pelo Código Civil, e reside com a diferença. O devedor se vê obrigado a fazer um acordo, por mais um leônio que seja tentar liberar as suas contas. Ou mesmo fazendo o acordo, o acordo do valor não vai ser desbloqueado até o integral cumprimento do acordo. Infelizmente, esta é a atitude do novo magistrado, que não tem a mínima preocupação
com a população que assumiu o lugar do Dr. Paulo. Um magistrado sensível às condições dos munícipes e conhecer as dificuldades por que todos passam, e sempre julgando o mais amplo senso de justiça, nunca deixando de exercer o direito das empresas públicas, mas tendo o cuidado de dar condições para que os executados possam cumprir os seus compromissos. Bem, foi o que eu falei. Está na lei. Mas, infelizmente, o outro tinha mais empatia de tentar sanar o problema antes de chegar na execução. Esse usa a execução, que é legal. Então, tem que correr atrás de advogado, tem que fazer acordo, porque, infelizmente, senão você não vai conseguir solucionar o seu problema. Isso é fato. Bem, meus amigos, tem mais algum assunto para ser abordado? Depois que eu desligo é que eu lembro, vocês acreditam? Todo dia eu desligo, eu falo assim, gente, podia ter falado mais isso, podia ter falado mais aquilo e não falei. Eu acredito que eu falei tudo, principalmente sobre a verdade da denúncia à horta. E novamente eu falo, seu frouxo, se você quer denunciar, denuncia, coloca nome, sobrenome, e quando o senhor que não tem ética, que saiu espalhando a denúncia, dizendo que era a denúncia original, tivesse a hombridade de pelo menos assinar, né? Porque eu assino. Se você não assina, eu sinto muito, porque aí fica ao léu, não se sabe da onde veio. O Ricardo fala aqui, ó, um conselho, não pague nada de acordo antes de desbloquear as suas contas. Mas isso é legal, Ricardo? Isso é legal? Isso é permitido? Porque aí não vai pagar nada e vai liberar as contas? Ué, mas se faz o acordo, não tem que pagar a primeira parcela? Eu não, na verdade, gente, quando tive as minhas contas bloqueadas, vou dar o meu exemplo, tá? Eu tive minha conta bloqueada, era R$141 a parcela de um acordo que eu tinha feito de 12 parcelas. Descontou 10, pulou a 11ª e descontou a 12ª. Quando bloqueou meus bens, no caso a minha conta que eu tinha no banco, ia entrar a prestação da minha casa. Eu de verdade reconheci que tinha um erro ali e liguei para minha mãe, pede para um, pede para outro, juntei o dinheiro, fui lá, paguei integralmente. Perdi o acordo era de 1.400, passou para 2.800, porque eu perdi tudo que eu já tinha pago, tive que pagar tudo de novo. Eu falo que quando você deve para a Unital é um divórcio litigioso. Porque agora eu acabei de receber uma R de custos desse processo, então tem que pagar as custas do processo. Porque senão a gente vai arcar as consequências. Eu entendo que muitas pessoas não têm condição, né? E aí é que é o problema mais sério, que precisava de ter empatia e de fazer aí um acordo. Mas é triste, no entanto, tá na lei. Está na lei, infelizmente. Precisa ver se o seu caso específico não houve erro, né? Às vezes houve erro. E quem vai ver isso é o advogado. O advogado que vai detectar se tem um erro, se tem uma brecha, se tem algo que você possa fazer para fazer dentro da legalidade, para um problema não gerar outro problema e ficar um problema maior ainda. É muito triste o que está acontecendo, mas até o prefeito está com os bens bloqueados agora, né? Não podia perder a piada. Eu não podia perder a piada. Pois bem, meus amigos, vou ficando com vocês aqui e vou reforçar. Seu frouxo! Quando você quiser fazer uma denúncia, coloca nome, porque a minha tem nome. E essa aí que você tá colocando aí, dizendo que é original, é mentira. É mentira, tá bom? Eu denunciei sim. Prefeitura Municipal de Taubaté, representada pelo senhor prefeito José Saldi, a empresa Horta e os seus sócios, tá? Que lá estavam, que são os responsáveis. Bem, é isso. Fiquem com Deus e eu volto amanhã, porque vocês já sabem. A titia aqui, ela vai, mas o Carlinhos, ela volta, com certeza.